Irmãos, vamos nós, firme e forte, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós queremos agradecê-lo por estarmos aqui reunidos mais um dia, em seu nome, para a sua glória. E nós pedimos a Deus e rogamos que o nome do Senhor seja glorificado, que nós possamos, ó Deus, ser transformados dia após dia à imagem do Senhor Jesus Cristo, à medida que aprendemos mais da sua palavra. Faça isso, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. É o que nós te pedimos. Amém. Muito bom, meus irmãos. Hoje é o nosso último encontro falando de disciplina bíblica. Nós tivemos 5 encontros até aqui. Na verdade, 4, 5 com esse, né? E nós trabalhamos esse assunto que nós falamos várias vezes, que é um assunto polêmico, mas eu acredito que ficou bastante claro que é um assunto também importante. No mesmo nível de polêmica, é o nível da importância e da relevância, né? E nós trabalhamos até aqui sobre o que é disciplina bíblica. Eu me lembro que no nosso primeiro encontro nós falamos a importância da disciplina, né? E nós falamos também que às vezes, quando se ouve a palavra disciplina, é natural que nos nossos ouvidos isso soe como algo ruim, pejorativo, algo assim, punitivo. E aí nós trabalhamos lá no nosso primeiro encontro que não é bem assim, né? A disciplina bíblica, assim como qualquer outra disciplina, ela visa a correção para o aperfeiçoamento, né? Eu me lembro que eu até citei aquele exemplo de uma criança, às vezes que mastiga de boca aberta, né, ou come de boca aberta. E aí nós falamos que às vezes, né, alguém pode chegar e falar assim, mastiga de boca fechada. E isso pode soar às vezes como uma afronta, né? Mas na verdade a pessoa que está disciplinando, ela está de fato querendo cultivar uma virtude naquela pessoa. Porque pode ser que em algum momento, lá atrás, essa pessoa esteja no meio de outras pessoas e ela seja envergonhada ali por causa daquela conduta, né? E um ponto interessante também é que às vezes, principalmente no fato das crianças, né? A gente fala muito de disciplina do ponto de vista das crianças, porque às vezes a gente precisa entender que o nome dos pais, muitas vezes, eles estão em jogo na indisciplina dos filhos. Por exemplo, às vezes os filhos podem demonstrar uma certa conduta na frente de outras pessoas, e aqueles que estão vendo, eles pensam assim, poxa, será que os pais dessa criança não deram educação para ela? Então imagine a gente como adultos, servos de Deus, vivendo lá fora, dizendo que somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai, e nós nos comportamos de qualquer maneira. Obviamente as pessoas que estiverem ali nos observando, talvez elas podem pensar assim, será que o pai dessa pessoa não deu educação para ela? Não ensinou ela as virtudes que precisam ser cultivadas? Então é interessante a gente perceber isso. Nós falamos então sobre o que é disciplina bíblica, nós falamos dos textos bíblicos que sustentam a prática da disciplina bíblica na igreja, nós falamos sobre os objetivos e as formas da igreja exercer disciplina. Na semana passada nós falamos do que as confissões falavam a respeito de disciplina bíblica, nós destacamos inclusive que as confissões, elas apontam, principalmente a confissão belga, ela aponta para 3 marcas de uma igreja verdadeira, e dentro dessas 3 marcas, uma delas é a disciplina eclesiástica, ou seja, em resumo, a disciplina bíblica, ela visa o aperfeiçoamento dos salvos e a purificação da igreja. Então, basicamente, é esse o ponto. E nesse último encontro, irmãos, eu quero fechar trabalhando alguns textos bíblicos
que vão nos ajudar a entender que a Bíblia demonstra claramente que há uma diferença entre o mundo e a igreja. Há uma diferença clara entre o mundo e a igreja, e a Bíblia fala isso de maneira muito clara, desde o Antigo até o Novo Testamento. Existe uma diferença clara. O pastor Marco pregou aqui há um tempo atrás a respeito daquele texto que diz que os discípulos são o sal da terra. E o pastor Marco, ele, na sua abordagem aqui, ele disse muito bem que o sal, ele tem algumas características de sal. O que faz o sal ser sal é a característica que ele apresenta. Ou seja, o sal é algo que tempera e é algo também que conserva. Então imagine vocês, quando você pega o sal, e voltando lá nos tempos antigos, quando uma pessoa tinha sal, ela conseguia utilizar o sal não apenas para fazer a comida, mas também para preservar os alimentos. Lembrando que naquela época não tinha geladeira nem freezer, ok? No interior as pessoas fazem muito isso ainda, né? A famosa carne de, eles falam carne de sol, né? Mas ela é salgada para preservar e é exposta ali no sol. Então, o que Jesus estava dizendo quando ele diz que os discípulos são o sal da terra, ele está dizendo o seguinte, que os discípulos dele têm algumas características que fazem com que eles sejam reconhecidos como discípulo. A partir do momento que o discípulo perde a característica de discípulo, ele se torna como um sal que perde a característica de sal. Então ele para nada mais serve a não ser lançado no chão e pisado pelos homens, né? Então eu quero caminhar com os irmãos nesses textos que nos ajudam a refletir que há sim uma diferença entre a igreja e o mundo. Isso fica muito claro. E se a gente entender exatamente que a Bíblia nos mostra que há diferença entre a igreja e o mundo, nós vamos perceber que a disciplina bíblica, ela encontra lugar exatamente nessa diferença. Porque se há diferença entre o mundo e a igreja, quando um membro da igreja se comporta como o mundo, ele precisa ser exortado para que ele entenda que esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, ele pode sim acontecer fora da igreja, mas dentro da igreja esse comportamento não é permitido, certo? A irmã Sirlene compartilhou uma pregação essa semana maravilhosa do Charles Spurgeon. E o Charles Spurgeon, ele vai fazendo algumas comparações. Eu amo ouvir o Spurgeon porque é meio que ele constrói o sermão de uma maneira poética e meio que ele vai te surrando com palavras tão doces que quando você se percebe na doçura das palavras, você foi exortado e tomou um tanto de cajadada e você nem percebeu o que aconteceu. Uma das falas do Spurgeon nessa pregação que a irmã Silene compartilhou lá é que ele começa a fazer algumas comparações entre os de fora, entre quem uma vez que você não era salvo, e o que a salvação te traz como responsabilidade. Então ele traz a ideia de que é impossível que uma pessoa que foi trazida à salvação, ela não produza frutos. E aí uma frase que me marcou lá, que ele diz assim: o pobre que é feito príncipe não paga nada quando entra pelas portas do castelo. Ou seja, entrar pela porta do castelo é gratuitamente. Não tem nada que o pobre fez para ser feito príncipe. Mas a partir do momento que ele é feito príncipe e adentrou pelas portas do castelo, isso pressupõe que ele agora deixa de ser o pobre, ele precisa se comportar como príncipe. Então achei bem interessante essa ilustração que o Spurgeon deu ali. Então vamos caminhar aqui. Hoje eu trouxe apenas os textos bíblicos para que a gente caminhe neles e percebamos exatamente essa distinção que a Escritura diz a respeito do mundo e da igreja. Eu quero começar ali pelo Antigo Testamento e trazer apenas alguns textos em apenas um livro do Antigo Testamento que nos ilustra bem essa diferença. Levítico, livro de Levítico, capítulo 19. Quero convidar você a ir lá comigo. Levítico 19, versículo 2. Versículo 19. Levítico 19, versículo
2. Lembrando que Levítico está dentro de uma divisão da Bíblia que é chamada de Pentateuco. Os 5 livros. Penta é 5. Ok? Então, Levítico 19:2 diz assim, o Senhor está falando, né? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis. Então Deus ordena que seja dito à congregação o seguinte: olha, santos sereis. Nós já falamos aqui que a palavra santo, ela na sua raiz, ela tem a ideia de cortar. Ela significa, no primeiro momento, cortar. Depois ela ganha uma conotação de separar. Então a palavra santo, que no hebraico é kadosh, no Novo Testamento é hagios, é a mesma ideia, aquilo que é separado, aquilo que foi cortado. A ideia da palavra hebraica da santidade, de cortar, basicamente, imagina aí vocês, dona de casa, quando vai fazer comida, você pega ali um legume e você vem com a faca e corta e separa, corta e separa, não é isso? Você vai fazer, por exemplo, uma salada, você pode cortar o tomate, quadradinho, separa. Pega a cebola, quadradinho, separa. Pega o pimentão, separa. Se você pegar alguns dos pedaços, dificilmente você vai achar um que é idêntico ao outro. Porque eles foram cortados de uma maneira e foram separados de tal maneira que não há nenhum pedaço igual ao outro. É como quando você avalia os flocos de neve e coloca ele no microscópio, você percebe que nenhum floco de neve tem a mesma estrutura do outro. Então a ideia de separar, de ser santo, é aquilo que foi cortado e separado. Então Deus diz, falai a toda a congregação dos filhos de Israel, dizei, santos sereis. E aí ele dá qual é o propósito, por que a nação, a congregação deveria ser santa. Ele termina dizendo assim, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É basicamente como se Deus, eu fico pensando quando eu leio esse texto, e quando eu estava preparando isso ontem, eu estava lembrando, é como se Deus chegasse para a gente, Eli, e falasse assim, ô Eli, anda comigo. Aí você fala assim, então tá bom, Senhor, eu vou andar com o Senhor. Aí na hora que você, aí o Senhor passa pelo caminho, te chama, né? E você vai, de uma hora para outra você larga tudo como os discípulos e começa a seguir o Senhor. Aí de uma hora para outra o Senhor para assim e fala assim, Eli, peraí, calma. Deixa eu só te explicar aqui, Eli. Eu te chamei para caminhar comigo, só que do jeito que você está caminhando, não dá. Se você quiser andar comigo, a partir você vai ter que assumir essa postura. Você não pode andar mais desse jeito, Eli. Por quê? Porque quem anda comigo tem que andar de uma maneira específica. Entende? Então ele diz, sede santos, santos sereis, porque eu, vosso Senhor, eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. De tal maneira que Deus não pode tolerar a iniquidade. Todos aqueles que se achegam diante de Deus, ou eles se achegam cobertos pela santidade de Cristo, e nesse momento Deus, a única coisa que Ele vê é Cristo, é como se nós pecadores estivéssemos aqui, e Cristo fosse colocado entre nós e Deus. Então quando Deus olha para a igreja, Ele vê um povo santo, porque o povo é perfeito? Não, porque Ele vê Cristo naquele povo, ok? Então aqueles que se achegam diante de Deus, ou eles se achegam com base na santidade de Cristo e são aceitos, ou eles se achegam debaixo da sua própria obra e seu próprio mérito e são fulminados, ok? Então Deus aqui, já no Antigo Testamento, Deus já mostrava para Israel que Israel deveria ser um povo santo, um povo separado, porque Deus havia os chamado. Portanto, eles deveriam ser diferentes das outras nações. Israel foi colocado como nação para que eles servissem de exemplo para as nações em volta.
E eles só seriam um exemplo para as nações em volta se eles permanecessem na palavra do Senhor, sendo santos, como o Senhor exigia deles. O que aconteceu com Israel é que Israel, ao invés de ser exemplo para as nações, eles trouxeram os costumes das nações para dentro. Que a gente pode fazer essa análise com a igreja. Quando a igreja se torna igual ao mundo, ela deixa de ser igreja. Percebe? Às vezes a gente pensa assim: a igreja vai ganhar o mundo quando ela se tornar igual ao mundo. Isso é uma mentira, isso não é bíblico. A igreja, ela avança e mostra a sua glória a partir do momento em que ela permanece sendo parecida cada vez mais com Cristo, refletindo a glória do seu Salvador, através da santidade, através da simplicidade, através da humildade, através do temor, através da reverência, através da piedade, e não se tornando igual ao mundo. Isso é uma mentira. E aí, se a gente avançar um pouquinho mais ainda em Levítico, no capítulo 20 agora, verso 24, Levítico capítulo 20, verso 24, ele diz assim: mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Veja a ideia de separação novamente aqui. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Essa separação, irmãos, não é uma separação no sentido de isolamento. Às vezes a gente tem que observar isso. Porque quando a gente fala que há diferença entre a igreja e o mundo, alguns podem pensar assim: então eu preciso romper totalmente com o mundo. Ou seja, eu não posso ter contato com ninguém que não é crente, eu não posso frequentar nenhum lugar que não é de crente. Não, não é isso. Mesmo porque a lâmpada, ela só tem sentido onde há escuridão. Por exemplo, nós estamos aqui agora e não há necessidade de acendermos essas lâmpadas, porque está de dia e tudo está claro. Então, o lugar do crente estar também é no mundo, ok? O próprio Senhor Jesus disse isso: Pai, eu não rogo que o Senhor os tire, ok? Então, a ideia não é que Deus vem, nos separa e nos tira, e agora a gente não pode ter contato com mais ninguém. Aquela história: não, eu não posso andar com ímpio. Não, se a gente olhar para a própria vida de Jesus, aonde que Jesus estava? Grande parte do ministério de Jesus foi aonde? Entre os pecadores. Qual era a diferença? A diferença é que Jesus influenciava os pecadores, e não os pecadores influenciavam Jesus. Só que daí, às vezes, a gente tem medo de estar no meio dos pecadores, porque nós temos medo de não dar conta e tornarmos a cair. Muitas vezes isso acontece por quê? Porque nós não cultivamos e não nos alimentamos espiritualmente. Por exemplo, crentes que não leem a Bíblia, não têm comunhão na igreja, não participam dos sacramentos, não oram. Tudo isso vai fazendo com que o crente fique fraco. E obviamente, quando ele estiver numa situação onde ele deveria influenciar, ele vai fraquejar. Por quê? Porque ele não está andando no Espírito, não está vivendo a plenitude do Espírito. Então nós devemos sim estar ali no nosso trabalho, aonde as pessoas não salvas estão, porque é bem provável, pode ser que Deus tenha um eleito ali, no meio dos escarnecedores, pode ser. Que um daqueles escarnecedores seja um eleito do Senhor,
que ainda não ouviu a palavra, mas poderia ouvir através de você. Percebe? Então essa separação, ela propõe uma separação para a santidade, mas não é o isolamento. Separação é uma coisa, santidade é uma coisa, isolamento é outra totalmente diferente. Poderia dizer que o cristão não é uma ilha, ok? O cristão não é uma ilha. O cristão está no meio da multidão, proclamando a luz, a glória de Deus através do Evangelho e das boas obras. Ainda um último texto no Antigo Testamento, Levítico ainda, verso 26, capítulo 20, verso 26, ele diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Ok? Então, mais uma vez, o texto de Levítico nos dá a evidência de que já no Antigo Testamento, Deus já havia ensinado, através da sua relação com Israel, que há uma diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo. Há uma diferença. Tanto é que tem várias coisas que Israel não podia fazer, que todas as outras nações podiam fazer. Eu amo aquela passagem de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele usa duas palavrinhas assim, que muda todo o cenário. Ele diz assim: tu, porém. Essas duas palavras fazem muita diferença. Você para no texto bíblico, você vai lendo: os homens nos últimos dias serão isso, aquilo, embora ali Paulo está falando de pessoas dentro da igreja, tá? Os homens ali são dentro da igreja. Aí Paulo, de uma hora para outra, chega e fala assim: tu, porém. É como se ele dissesse assim: Timóteo, eles podem, tu, porém, não. Ele fala: tu, porém, permanece nas coisas que de mim aprendestes. Ou seja, existe diferença entre o homem de Deus e o homem do mundo. Existe diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente percebe que isso permanece, essa ideia de que há uma distinção entre o mundo e a igreja. Por exemplo, Romanos 1, verso 7. Romanos 1, verso 7. Saudação da carta, Paulo diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres o quê? Santo. Chamados para seres santos. Veja que Paulo está escrevendo para a igreja, e ele está dizendo que, quando ele cumprimenta a igreja, ele fala assim: paz, irmãos, paz a todos vocês que foram chamados para serem santos. O chamamento de Deus pressupõe um chamamento para a santidade, para a separação, para a diferença, para a distinção. Um texto muito conhecido, Romanos 12, de 1 a 2, deixa isso muito mais claro ainda, que há uma diferença entre a igreja e o mundo. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. É interessante essa virada, eu gosto de observar as viradas de chave do texto bíblico. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: quem nós éramos, onde estávamos, e o que Deus fez por nós. Do 1 ao 11, esse é o resumo básico de Romanos capítulo 1 ao 11. Nós éramos pecadores, e aí Deus exerceu misericórdia. Paulo escreve isso com tamanha propriedade, quando chega no capítulo 11, ele parece que ele não aguenta. Naquela hora ali, o manto desce e ele fala assim: ó, profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. Entendeu? Ele não aguenta, ele fala assim: que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí ele... Aí na hora que ele vira para o 11, ele começa assim: parakalô, que é uma palavra grega que rogar, eu te chamo para um lado. A ideia é tipo assim: vem cá, chega aqui,
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quais são as misericórdias de Deus? Tudo que ele falou do capítulo 1 até o 11. É como se ele dissesse assim: cara, agora que você viu que Deus fez tudo isso aqui por você, agora vem cá. Baseado em tudo isso aqui que Deus fez por você, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como se ele dissesse o seguinte: vem cá agora, Eli, agora que você está sabendo, estou falando muito de você hoje, hein, Eli, recebe essa palavra, hein? Agora que você já sabe que Deus fez tudo por você, fez esse tanto de coisa aqui, Eli, agora que você sabe aonde você estava, de onde Deus te tirou, o que Ele fez por você, agora que você entende, Eli, sabe que a coisa mais racional que você pode fazer na sua vida é entregar toda a sua vida e sua história como se fosse um sacrifício vivo diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. A coisa mais racional que um ser humano que entende o que Deus fez, as misericórdias de Deus, pode fazer, é entregar a sua própria vida, seu próprio corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável. E ele diz assim: e não vos conformeis, assumir a forma de, com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele usa aqui uma palavra de renovação, transformação, metamorfose. Significa assumir uma outra forma. Uma forma que vá além da atual. Então veja, Paulo deixa muito claro que a igreja não deve se conformar com o mundo, ela não deve assumir a forma do mundo. Eles podem, nós não. O outro pode, tu porém. Ainda em Romanos, no capítulo 13 agora, verso 14, Paulo mostra mais uma vez que a igreja tem um dever de ser diferente. Ou seja, como eu falei aqui no começo, citando a pregação que a irmã Silene colocou lá, do Spurgeon, o Spurgeon dizendo que o pobre, uma vez sendo feito príncipe, não pode mais se comportar como pobre. Ok? Romanos 13, 14. Revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A ideia de a quem eu me entrego, a quem eu sirvo agora, uma vez que estou inserido no corpo de Cristo, a quem eu sirvo, qual é a roupa que eu coloco? Está vendo? A gente estava falando aqui de roupa um tempo atrás, e aí talvez aqui é um texto que pode servir, pastor Marco, como exemplo de qual roupa devemos vestir, porque ele diz revestivos, ou seja, vestir de novo. Se é vestir de novo, pressupõe que algo foi tirado. Tinha uma roupa, essa foi tirada e eu não posso ficar nu. Eu preciso me revestir, vestir de novo. E qual é as vestes adequadas para a igreja? É as vestes do Senhor Jesus Cristo. Então nada mais é do que revestir-se de Cristo. É uma vida que, embora nós jamais venhamos a conseguir em sua plenitude, é uma vida que nós, como crianças de Deus, devemos caminhar e caminhar pisando onde Ele pisou, tentando ser o que Ele é, tentando fazer o que Ele fazia, embora a gente possa até parecer ridículo nessa jornada, porque nós somos tão pequenos que nós jamais conseguiremos ser idênticos ao Mestre aqui nesse mundo. Mas enquanto aqui estamos, o revestir do nosso Senhor Jesus Cristo é uma vida cuja a história é marcada pela tentativa diária e constante de imitar quem Cristo é. Isso é o revestir de Cristo. E ele diz: nada disponhais para a carne nos tocante às suas concupiscências. Ou seja, a concupiscência é aquilo que me corrói, é aquele desejo desenfreado, que eu, como cristão, sou chamado a dominar, através da oração, da comunhão, da leitura da palavra. Percebe? Todos nós aqui temos desejos que precisamos dominar. Uns precisam dominar alguns, outros precisam dominar outros. Como eu estava falando com a Ana, né? A Ana Letícia ali, ela vai entender, né?
aquela história nossa de esse é meu segredo, capitão, né? A gente luta com essas, cada um luta com uma questão, cada um luta com uma concupiscência. Todavia, como que se vence a concupiscência? Revestindo-nos de Cristo, revestindo-nos de Cristo. Um outro texto, a saudação da carta também, as saudações de Paulo nas cartas estão repletas de apontamentos de que a igreja é santa, portanto ela é diferente do mundo. 1 Coríntios 1:2, Paulo diz assim, 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em nome, melhor dizendo, aos santificados em Cristo Jesus. Veja, a santidade, ela não é nossa intrinsecamente, nós somos pecadores por natureza, Cristo é santo por natureza. Como eu disse, nós somos santos em Cristo, é a santidade posicional, ou seja, eu estou em Cristo, logo eu sou santo por causa de Cristo, ok? E ele diz aqui, aos santificados em Cristo e chamados para serem santos. Mais uma vez, a ideia de que Deus nos chama para sermos santos. Deus não nos chama para sermos o mesmo que éramos antes. Sim, Deus nos chama para vir até Ele como nós estamos. Mas Ele não nos permite ficar como estamos. Ok? A gente pode vir viciado, a gente pode vir fumando, bebendo, prostituindo, a gente deve vir dessa maneira. Mas a partir do momento que eu vim, a partir do momento que o miserável passou pela porta do castelo, e isso é de graça, a partir dali, primeira coisa que acontece com ele é um banho. Passou pela portinha ali, o mangueirão já vem, já dá aquele jato no sujeito, entendeu? E não tem como ele continuar a mesma coisa. Isso fica muito mais evidente ainda em Efésios capítulo 1, verso 4. Olha, Efésios capítulo 1, verso 4, é um texto que nós reformados utilizamos bastante para embasar a doutrina da predestinação, mas muitas vezes a gente deixa de ler esse texto da maneira correta e perdemos a maior preciosidade que tem aqui. E Paulo diz aí, né? Assim como nos escolheu nele. Paulo apresenta a doutrina da predestinação, ou seja, o que Deus fez? Deus nos escolheu. Depois Paulo diz, quando que essa escolha aconteceu? Ele diz, antes da fundação do mundo. E agora ele termina dizendo qual é o propósito da eleição. Talvez se a gente perguntasse para Deus, Deus, por que você me escolheu? Ele iria dizer assim, porque eu quis escolher. Não tem nada em você que me fez te escolher. Mas se a gente perguntasse para Deus assim, ô Deus, mas para que o Senhor me escolheu? Aí ele falava assim, lê Efésios capítulo 1, versículo 4. Lá você vai encontrar o para que, o propósito, o objetivo pelo qual eu te escolhi. E ele diz aí, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Repara que ele trabalha a santidade com algo que é irrepreensível. Irrepreensível é alguém que não tem nada que faça com que ele seja repreendido. Ou seja, não é encontrado nele algo que faça com que ele seja exortado ou seja disciplinado. Então Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, de maneira que agora nós ainda somos repreensíveis, mas um dia vem em que a nossa santidade, ela vai estar num nível pleno e acabado, porque nós sabemos que Deus disse, né, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Dias vêm em que, no final, quando nós estivermos na presença de Deus, Deus vai olhar para o seu povo, a igreja, o conjunto dos remidos, e Deus vai sorrir e falar assim, olha só, que obra-prima, hein? Que obra-prima que eu fiz, ó. Rapaz, você não era aquele que
estava lá, moça, você não era aquela que estava lá no prostíbulo? Mas você está bonita hoje. Nossa, como você está santa, purificada, uma virgem. Mas você não era aquele cara, aquele traficante, aquele assassino, tal. Rapaz, olha como é que seu rosto está brilhando. Olha o que as minhas mãos fizeram contigo. Então esse que é o ponto, né? E aí mais dois últimos textos. 1 de Pedro 1, 14 a 20. 1 de Pedro 1, 14 a 20. Mais uma vez esse texto, ele ecoa as palavras de Paulo no capítulo 12 de Romanos. O apóstolo Pedro praticamente ecoa as palavras ali. 1 de Pedro 1, 14 a 20. Olha o que ele diz aí. Fazendo uma distinção entre o mundo e a igreja. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, olha a ideia do molde aí, a ideia de ganhar uma forma. Não vos amoldeis às paixões, quais paixões? Que tinhas quando? Anteriormente. Então veja, não vos amoldeis às paixões que tinha. Ele assume que nós tínhamos paixões antigamente. E elas ainda, parte delas ainda permanece em nós. Mas nós não devemos permitir que elas nos moldem. E ele chega a dizer aí que essas paixões que nós tínhamos anteriormente, ela acontecia por quê? Por causa da nossa ignorância. Nosso desconhecimento. A nossa falta de luz. A nossa falta de discernimento. Aí ele faz um paralelo no verso 15. Pelo contrário, ó o paralelo, ó o contraste. A vossa ignorância, e agora em Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ele está citando o Antigo Testamento, validando que desde o Antigo Testamento Deus chamou um povo para ser santo, e isso não muda no Novo Testamento. O povo de Deus ainda é chamado para ser santo. Então ele não deve se amoldar às paixões anteriores, mas eles devem o quê? Se tornar santos, segundo é santo aquele que os chamou. Veja que a ideia aqui é que, embora a santificação seja uma obra do Espírito e uma obra de Deus, nós também somos chamados a nos santificar. Percebe que coisa interessante? Ou seja, a santificação é uma obra de Deus, mas a Bíblia também várias vezes nos chama a nos santificar. Isso mostra que é uma obra de Deus, da qual eu participo. De tal maneira que quando eu não leio a Escritura, ou não tenho o hábito de ler a Escritura, eu não estarei fornecendo a matéria-prima para que o Espírito me santifique. Quando eu não tenho comunhão com a igreja, eu também estou deixando de oferecer a matéria-prima com a qual o Espírito vai me santificar. Quando eu não tenho uma vida de oração, leitura bíblica, práticas de boas obras, cultivo da piedade, a meditação no texto bíblico, reflexão, autoanálise, eu estou deixando de fornecer material para o Espírito Santo me santificar. Pode fazer o teste. Se você não tem o hábito de ler Bíblia, se você não tem o hábito de orar, faz o teste. Se der errado, você pode chegar aqui depois e me falar aqui para toda a igreja de púlpito, falar: pastor Rony, você estava errado, eu fiz o que você falou e não é aquilo não. Faz o teste. Estabelece 2 meses. E começa a estabelecer uma rotina de oração, leitura da palavra diária. Se não chegar um momento em que você começa a desconfiar dos seus próprios comportamentos, eu mudo meu nome. Porque de repente você começa a pensar assim:
eu não acredito que eu tratei aquela pessoa desse jeito. O que está acontecendo comigo? Eu tratei ela bem? Meu Deus do céu. Nossa, eu não acredito que nessa situação eu consegui manter a calma. Assim, nossa, eu não estou acreditando. Você começa a desconfiar de você. Fala assim, tem alguma coisa errada comigo. Porque Deus vai usando essas coisas para mudar seu coração, entende? Não é perfeição, entende? Não é que você vai a partir de agora, você ora todo dia, você vai, não, agora eu estou andando nas nuvens agora. Não, não é isso. Mas você vai perceber que algumas coisas ficam tão nítidas, que o Espírito de Deus está te transformando, que você passa a perceber elas assim, ó, como se fosse algo palpável diante dos seus olhos. E aí o apóstolo Pedro, ele continua aqui ainda no verso 17, ele diz, ora, se invocais como Pai, aqui é que ele faz a distinção mesmo entre os que invocam Deus como Pai e os que não invocam. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Ele diz, olha, se invocais por Pai, aquele que julga sem acepção de pessoas, segundo as obras de cada um, ou seja, peraí, se você diz que Deus é seu Pai, você compreende que isso pressupõe que o seu Pai te julga, de acordo com as obras que você pratica. Então, se você invoca a Deus como Pai, você precisa entender que aquilo que você faz, confirma se a invocação que você tem de Deus como Pai é verdadeira ou não. O que distingue, meus irmãos, o filho do bastardo é a obediência. A obediência distingue a filiação. Jesus deixa isso muito claro no Evangelho de João, quando ele diz assim para os judeus, para os fariseus, vós tendes por pai o diabo, e fazeis as obras dos vossos pais, do vosso pai. Quando ele compara, ele chama os fariseus de filhos do diabo, ele está dizendo o seguinte, qual é o critério que ele está usando para definir que eles são filhos do diabo? As obras, a quem eles obedecem. Então a obediência pressupõe filiação, ou ela define a filiação de quem nós somos. E por fim, ainda 1 de Pedro 2, verso 9 agora, vós porém, ele está falando da igreja, ok? Vós porém, ele não está falando todos porém, o mundo, porém, não, vós, porém, definiu o público aqui, a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja aqui que ele trabalha a ideia da eleição, a igreja foi escolhida por Deus, Deus elegeu a igreja como seu povo. Vós sois sacerdócio real. Veja que no Novo Testamento, cada cristão é um sacerdote. E se a gente fizer essa leitura do sacerdócio no Antigo Testamento, o sacerdote trazia no peitoral escrito o quê? Santidade ao Senhor. Então podemos todos nós aqui, não literalmente, mas figurativamente, entendemos que se no Novo Testamento todos são sacerdotes, todos devem ter estampado no peito, santidade ao Senhor. Nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja, irmãos, eu e você, nós somos comprados por Deus. Nós somos comprados. A figura do Novo Testamento, da palavra redenção, ela traz essa ideia de compra. O mercado escravo acontecia nas praças. E quando alguém queria remir ou redimir um escravo, ele ia lá na praça e comprava aquele escravo para ele. O Senhor nos comprou do mercado escravo do pecado.
E nós somos o povo de Deus. Eu não pertenço a mim mesmo, você não pertence a você mesmo. Você foi comprado. Ok? Se a gente tem essa dimensão de que nós não pertencemos a nós mesmos e que nós somos comprados por Deus para sermos uma propriedade exclusiva dele, isso mostra que nós não podemos andar por aí nos entregando a qualquer outro, agradando a qualquer outro, adorando a qualquer outro, cultuando a qualquer outro. A gente tem que ter essa consciência de que eu tenho um dono, e ele nutre por mim um zelo ardente. E se eu tenho essa dimensão de que eu tenho um dono, e que inclusive tem uma marca dele em mim, ele me marcou com o seu espírito, ele me selou com o seu espírito, eu entendo que eu sou diferente, que eu sou separado, que eu não posso viver de qualquer maneira, que eu não posso fazer qualquer coisa, que eu não posso falar de qualquer maneira, eu não posso me portar de qualquer maneira, eu não posso trabalhar de qualquer maneira, eu não posso falar de qualquer maneira, eu não posso viver em sociedade de qualquer maneira, porque eu tenho um dono, eu fui comprado, e eu sou escravo dele. As traduções no português dão uma amaciada, né? Usa a palavra servo, mas quando a gente vê no Novo Testamento nos chama de escravos de Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele é um hiperetas. Hiperetas é o escravo de terceira classe. O apóstolo Paulo chega assim, que os homens nos tenham como ministros de Deus. Aí o tradutor português traduziu como ministro, mas a palavra ali é hiperetas. Que os homens vejam a nós, apóstolos, como escravos de terceira classe. Pesado é assim ali. O orgulho agora foi, né? Então, irmãos, eu fecho essa série de disciplina bíblica falando que existe uma diferença entre nós, a igreja, e lá fora. Eu não posso usar o que as pessoas fazem lá fora para balizar aquilo que eu vou fazer com a minha vida, percebe? Eu não posso fazer isso. Porque eu faço parte de um povo separado, um povo santificado, um povo diferente, um povo comprado. Então, existe sim essa diferença. E a igreja perde a sua beleza e perde o seu brilho quando ela deixa se transformar à imagem do mundo. A gente perde a nossa beleza. Entende? É a criança que foi criada na roça, com toda dificuldade, mas ela dá bênção para todo mundo. Ela pede bênção para todo mundo. Ah, pastor, isso é bíblico? Não, a ideia não é que é bíblico ou não é bíblico. A ideia é o seguinte, a beleza. A beleza nisso. Se a gente perde essas coisas, a gente não serve para mais nada, a não ser o quê? Ser lançado no chão, pisado pelos homens. Então, meu irmão, minha irmã, eu rogo ao Senhor, na presença de Jesus Cristo, nutra essa beleza e essa dimensão de que você e eu somos diferentes do mundo. Ser diferente não significa excluir. Como eu falei que ser santo não significa também exclusão. Mas há uma diferença. E nós não podemos esquecer disso, porque o nosso Deus anseia que nós sejamos cada vez mais santos e vivamos para a glória dele. Amém? Alguém quer acrescentar e perguntar alguma coisa? Vai, pastor Marcos, você está em dúvida? Qual dúvida? Pode falar que o Bernard voltou hoje, ele já te esclarece. Alguém? Alguém? Você ali, que eu falei tanto de você hoje. A Ana ali, tem certeza, Ana? Gabi está de cabeça baixa ali. Sirlene compartilhou a pregação do Spurgeon lá. Muito boa a pregação, viu? Acho que está todo mundo santo aqui, viu, pastor Marcos? Todo mundo aqui já está 100%. Quiçá o Senhor volte ainda agora, nesse momento, né? Para arrebatar cada um de nós.
Vamos orar então, meus irmãos. Vamos colocar de pé e vamos orar. Glória a Deus. Pai amado, nós te agradecemos por esses 5 encontros que nós tivemos falando da disciplina bíblica. Nós te louvamos, ó Deus, e sabemos que o Senhor nos esclareceu em muitas coisas. E nós pedimos, ó Deus, que nós jamais venhamos a esquecer de tudo isso que nós falamos aqui, Senhor, nessas 5 aulas sobre esse tema tão importante. Mas acima de tudo, Senhor, que nós possamos permanecer fiéis à Tua palavra e principalmente, ó Deus, que nós possamos permanecermos cultivando a santidade, a piedade, a reverência, o temor e o zelo pelas coisas do Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus.